Pessoal, belezinha? Seja bem-vindo para mais um vídeo, tá? Dessa vez agora vídeo de resoluções, tá? De movimento periódico, né? E nós temos aqui a nossa primeira questão. Ela diz o seguinte: um bloco preso a uma mola oscila sem atrito entre os pontos B e B', né? Que são aí a amplitude, né? O ponto O, né? Representa a posição de equilíbrio, né? Ou seja, a posição de equilíbrio aqui do bloco. No instante em que ele passa pela posição indicada na figura, deslocando-se para a direita, o sentido da força restauradora, da aceleração e do tipo de movimento do bloco são, respectivamente, nós temos aqui as nossas alternativas, né? Então, vamos lá, pessoal. O movimento ele se dá para cá, né? Ou seja, para a direita, beleza? Só que, como está mostrando aqui a setinha, né? Só que o que está acontecendo, pessoal? Como o bloco ele está vindo para cá, a gente vai ter uma força, né, que a gente chama de força restauradora, apontando no sentido contrário aqui, né? Então a força elástica aqui, ela vai estar apontando no sentido contrário. De modo que se o bloco ele tivesse desse lado aqui, né? Ou seja, se a gente tivesse outra situação em que o bloco tivesse, deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. Então se a gente tivesse uma situação similar, porém com o bloco lá na outra extremidade, né? Ou seja, com a velocidade v para cá, a mola apontaria nesse sentido aqui, né? É essa a ideia da força restauradora. Ela vai estar sempre tendendo, né, que o corpo ele volte, né, à sua posição de equilíbrio. E aí nós temos o seguinte, ó, a força elástica, né, que é a força restauradora, ela vai estar apontando no sentido contrário a esse deslocamento para a direita, ou seja, ele vai estar apontando para a esquerda, né? Então, a nossa força elástica vai estar apontando para a esquerda. Aí a gente já corta aqui a letra B, tá? Que diz que está apontando para a direita. E já corta a letra E também, tá? E aí o que é que nós temos? Bom, a aceleração do movimento. A aceleração, pessoal, ela tem que estar no mesmo sentido que a força, né? Se a gente fosse aplicar aquela ideia da força resultante, a força resultante que atua no corpo aqui, né? Ou seja, a força resultante é a força elástica. E a gente sabe que, pela lei de Newton, isso tem que ser igual a massa vezes a aceleração. E note, então, que a aceleração ela tem que ter o mesmo sentido que a força. Então, também vai ser para a esquerda, tá? Então, a força elástica, ou seja, a força restauradora é para a esquerda e a aceleração também vai se dar para a esquerda, né? Então, a gente já corta aqui para a direita, aqui, né? Que está dizendo a aceleração. E aqui também, tá? Então, só restou aqui a letra C. E note que o tipo de movimento é retardado, né? Porque a força está no sentido contrário do movimento aqui, ou seja, está retardando esse movimento, né? Enquanto o movimento está para a direita aqui, a força está no sentido contrário, né? Então, nós temos aqui a alternativa correta, letra C, tá? Então, vamos aqui, pessoal, para a próxima questão. Então, pessoal, dando continuidade, nós temos o seguinte aqui, ó. Considere dois sistemas físicos independentes. O primeiro, denominado 1, é um pêndulo simples de comprimento L, né, oscilando com pequena amplitude em um local onde a aceleração da gravidade é g. O segundo, denominado 2, é um objeto, né, de massa m, oscilando em um plano horizontal sem atrito, pelo fato de estar preso a uma mola de constante elástica K, que se encontra fixa numa parede vertical. Para que os dois sistemas tenham a mesma frequência de oscilação, deve-se obedecer a relação, aí nós temos o seguinte, né? Temos algumas relações aqui. Então, a ideia é que eles tenham, pessoal, ó, a mesma frequência, tá? Então, a mesma frequência, isso quer dizer que a frequência do pêndulo tem que ser igual à frequência do sistema massa-mola. Vou botar um Mzinho aqui de mola, tá? Então, nós temos que encontrar essa relação. E, para isso, eu tenho que saber quem é a frequência do pêndulo e tenho que saber quem é a frequência do sistema massa-mola. Então, pessoal, nós sabemos o seguinte, ó. Nós sabemos da seguinte relação. Sabemos que o período é igual ao inverso, né, da frequência, tá? Dado que o período é o tempo necessário para dar uma oscilação completa e a frequência, né, é o número de oscilações por tempo, né? Ou seja, o número de oscilações que a gente tem por um determinado intervalo de tempo. Então, se a gente fizer o inverso disso, né, a gente vai ter o tempo necessário para dar, por exemplo, uma volta, né? Então, nós temos aqui que o período, de fato, é o inverso da frequência. Portanto, nós temos que a frequência ela é igual ao inverso do período também, né? E vice-versa. Beleza, sei dessa relação aqui. O que é que eu posso fazer agora? Bom, nós podemos determinar agora o seguinte, botar uma vírgula aqui, e nós temos aqui, por exemplo, primeiro, né, para o primeiro sistema físico, que o período do pêndulo aqui, né? O período do pêndulo é igual a 2π, né, raiz
de L sobre G, né? Beleza, o que é que eu posso fazer agora? Substituindo agora aqui nessa equação aqui, nós podemos determinar a frequência, né? Ou seja, a frequência vai ser igual ao inverso desse período aqui, que é 2π raiz, né, de L sobre G. E aí conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo e a gente tem aqui o seguinte, né? Vai ficar 1 sobre raiz de 2π, 1 sobre 2π na verdade, vezes a raiz aqui, ó, aí conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, vai ficar G sobre L, né? Beleza, G sobre L. Então a frequência aqui do pêndulo é G sobre L, né? Beleza, beleza, beleza. Agora eu posso determinar o período, né, do sistema massa-mola. O período do sistema massa-mola é 2π, né, raiz de m sobre k, né? De modo, pessoal, que a sua frequência vai ser o inverso disso. Ou seja, a frequência vai ser, deixa eu só deixar bonitinho aqui, a frequência do sistema massa-mola vai ser 2π, né, raiz aqui de m sobre k, de modo que conserva primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, e a gente vai ter aqui 1 sobre 2π raiz, né, de k sobre m, né? Beleza, o que é que eu posso fazer agora? Lembra lá que a gente tem que ter as frequências iguais, ou seja, a frequência do pêndulo tem que ser igual à frequência do sistema massa-mola. Então agora é igualar essas duas. Então nós temos que a frequência do pêndulo tem que ser igual à frequência do massa-mola. Beleza, isso daqui vai nos levar ao seguinte, substituindo, né? Nós vamos ter aqui 1 sobre 2π raiz de G sobre L igual a 1 sobre 2π raiz aqui, né, de K sobre M. Beleza, o que é que eu tenho agora? Bom, eu posso cortar aqui esse 1 sobre 2π, né, dos dois lados, e posso elevar os dois lados ao quadrado para sumir com a raiz. Fazendo isso, a gente vai obter o seguinte, né, a gente vai obter que G sobre L é igual a K sobre M. Beleza. O que é que eu posso fazer, né? Outra forma de escrever seria fazendo aqui os meios pelos extremos, né, pessoal? Ou seja, fazer esse cara aqui por esse cara aqui, né? Ou seja, meio pelos extremos aqui. Aí nós teríamos aqui Gm, né? Ou seja, o produto da gravidade pela massa, vezes aqui KL, né? Beleza? Então essa daqui seria, pessoal, a nossa relação aqui, tá? Beleza, então vamos analisar nossas alternativas e ver se alguma cabe aqui. A primeira alternativa ali tem MVG, LK, né, igual a LK, que é a nossa alternativa aqui, ó, que foi que a gente chegou, né? Então, a alternativa correta aqui dessa questão, né, a letra A, tá? Então, vamos para a próxima, pessoal. Vamos lá. Opa, deixa eu só dar uma... Beleza, vamos para a próxima. Vamos lá, pessoal, mais uma questãozinha. Nós temos o seguinte aí, ó. Uma partícula de massa m presa à extremidade de uma mola de massa desprezível oscila em um plano horizontal de atrito desprezível, né? Uma trajetória retilínea em torno de um ponto de equilíbrio, né? E aí nós temos o seguinte, ó, sendo o movimento harmônico simples de amplitude x, qualquer, né? Marque a alternativa correta. Aí a alternativa A diz o seguinte, o período do movimento independe da massa. Então, como é um sistema massa-mola, né? Da questão anterior, nós vimos que o período ele depende da massa, né? Ou seja, ele varia de forma de modo que aqui, ó, nós temos que o período ele é diretamente proporcional, por exemplo, nós poderíamos considerar assim, ó, a raiz da massa, né? Então nós temos que sim, depende da massa, né? Então o período aqui ele vai depender da massa do nosso blocozinho, tá? Então a alternativa correta, a alternativa A, né, está incorreta, né? O período do movimento independe, não, na verdade depende, né? Então depende, tá? Letra B, a energia cinética é máxima no ponto zero, né? Ou seja, no ponto de equilíbrio aqui. Então, assim, considerando, né, que a energia aqui se conserva, nós temos aqui que a energia mecânica é igual à energia cinética mais a energia potencial. Nesse caso aqui, a potencial elástica, né? O que é que acontece? A energia potencial elástica, pessoal, ela é igual a kx² sobre 2, né? Ou seja, nesse ponto aqui, em zero, né, a elongação aqui da mola ela vai ser nula, ou seja, a energia potencial elástica é nula, de modo que a energia mecânica
é igual a energia cinética, né? E nós sabemos aqui que a energia cinética é igual a 1/2, né, da massa vezes a velocidade quadrada. Então, nós podemos dizer que nesse ponto, tá? Ou seja, no ponto de equilíbrio aqui, a nossa velocidade, ou seja, a velocidade do nosso bloco aqui é máxima, tá? Então, alternativa correta já de cara aqui, tá, pessoal? Alternativa correta aqui, letra B, tá? Então, essa é mais uma questãozinha. Vamos partir para a próxima aqui, pessoal. Nós temos aqui uma questãozinha simples, tá? Porém, uma questãozinha importante para a gente analisar aqui como é que funciona aí o sistema massa-mola, né? Então, nós temos aí que um corpo executa um movimento harmônico simples. Com relação à sua aceleração, afirma-se que, né, aí é máxima nos extremos do percurso. Então, nós temos o seguinte, né? A gente já sabe aí como é que funciona o sistema massa-mola, né? Temos aqui uma haste fixa, a nossa molazinha aqui, né? Vamos supor que aqui é o ponto máximo, ou seja, e aqui vai ser o ponto de equilíbrio, e aqui vai ser, por exemplo, um ponto mínimo, né? Beleza, o que é que acontece, pessoal? Ó, quando o bloco está em um dos extremos, quando o bloco chegar aqui, por exemplo, nessa posição, a gente vai ter uma força resultante aqui que vai apontar para cá, né? Que é a força elástica. E note que a força elástica ela varia de maneira diretamente com a elongação, né? Então, a força elástica, pessoal, a força elástica, ela é diretamente proporcional aqui à elongação, né? Ou seja, a distância, né, que o nosso blocozinho vai estar a partir da posição de origem, né? Ou da posição de equilíbrio, né? Então, nós temos o seguinte, nesse ponto aqui, a força elástica ela é máxima, mas nós vimos lá também que a força resultante que atua sobre o corpo é igual à força elástica, né? Que é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Então, pessoal, se a massa se mantém constante e a força elástica está sendo máxima, então a aceleração também tem que ser máxima nos extremos, tá? Seja o blocozinho aqui, né? Seja o bloco aqui ou seja o bloco aqui, ou seja, na posição mais x ou menos x, a força elástica é máxima, né? Consequentemente, a aceleração também tem que ser máxima, né? Então, essa é uma interpretação que nós poderíamos usar para responder essa questãozinha. Então, a alternativa correta aí seria máxima nos extremos, né? A letra B diz o seguinte, é máxima no ponto médio do percurso, ou seja, aqui na origem, né? Como a gente sabe que a força elástica ela varia de forma diretamente proporcional aqui com a elongação, nós vemos aqui que a força elástica ela se anula, né, na posição de origem aqui no ponto de equilíbrio, né? Então não seria, né, máxima, ela seria nula, né? Aí C é indeterminado. Não, a gente pode determinar, né? Se a gente conhece ali a força elástica, por exemplo, e a massa do bloco, a gente pode determinar a aceleração dele, né? É nula nos extremos do percurso. Nós sabemos que nos extremos do percurso, né, o que se anula na verdade é a velocidade, né? Ou seja, a velocidade nos extremos do percurso ela tem que ser zero porque o bloco ele para retornar ao movimento, né? Tem o mesmo sentido em qualquer instante, né? Então isso aí não está dizendo praticamente muita coisa em relação à aceleração, né? Então a alternativa correta seria aqui, pessoal, ó, a letra A, tá? E nós já vimos, né, que não vai ter o mesmo sentido, que vai depender de como é que o sistema está se comportando, né, em cada ponto e tal. Então, a alternativa correta seria a letra A, tá, pessoal? Então, vamos para a próxima questão aí. Uma questãozinha aí, nós temos o seguinte, ó. Em uma região onde a aceleração da gravidade é g, o período, né, t de um pêndulo simples de comprimento L é dado por, né, nós já sabemos aí. Aí um pêndulo simples, cuja massa é 200 gramas, gasta 1,5 segundos para se deslocar de um extremo ao outro da sua trajetória, mantendo-se inalteradas as demais condições, né? Aumenta-se a massa do pêndulo para 400 gramas. O tempo que esse pêndulo gastará para ir de um extremo ao outro de sua trajetória será... Aí nós temos o seguinte, pessoal, ó, a ideia geral aqui é o seguinte, ele diz que as demais condições, né, se mantêm inalteradas aqui, né? Ou seja, as demais condições se mantêm inalteradas. E nós sabemos que, como a própria questão está dando aqui para nós, que o seguinte, né, o período do pêndulo é 2π raiz, né, de L sobre G, tá? Ou seja, o período de um pêndulo ele depende só do comprimento L, né? Ou seja, nós temos lá o pêndulo, né? E ele vai ficar oscilando aqui, né?
ficou feio esse pêndulo, mas é mais ou menos isso, né? Então, nós temos aqui o pêndulo, né? E nós sabemos que ele depende apenas do comprimento L que liga a haste, né, fixa à bolinha, o corpo que vai ficar oscilando, né, e a gravidade G que está agindo sobre o corpo, né, ou seja, o período não vai depender da massa, né, ou seja, vai depender apenas do comprimento L e da gravidade aqui, né, como está sendo dada aqui na nossa equação. Então, se as demais condições estão se mantendo inalteradas, ou seja, se a gente não está alterando o comprimento e nem está colocando esse pêndulo deixando de colocar ele na Terra e colocar ele em outro planeta, por exemplo, né? Então o período ele se mantém o mesmo, tá? Então o período aqui, como para 200 gramas nós tínhamos 1,5 segundos, para 400 gramas a gente vai manter os mesmos 1,5 segundos. Então, mais uma questãozinha resolvida aí, pessoal, e aí a gente vai para a próxima agora. Pessoal, mais uma questãozinha aí, vamos lá. E a gente tem o seguinte, ó, o gráfico mostra a posição de um ponto, né, em função do tempo. Assim, o período e a frequência são respectivamente. Então nós temos aqui, né, algo que está oscilando, né, entre dois extremos aqui, que é 1,5 e menos 1,5, né, ou seja, uma oscilação, tá? E um período, pessoal, é uma volta completa, ou seja, quando ele sai desse ponto, ou seja, ele está partindo desse ponto, vem, bateu nesse ponto aqui e retornou a esse, tá? Então, quando ele faz essa oscilação, ou seja, ele está saindo do ponto zero, vamos supor se fosse um bloco, um sistema massa-mola, tá? Então, vamos cá. Então, o sistema massa-mola aqui, aí aqui é o ponto zero, aqui é 1,5 e aqui é menos 1,5, tá? Um desenhozinho fora de escala. Quando ele sai do ponto zero, ele vai, né? Na verdade, quando ele sai do ponto zero, ele está vindo para cá, né? Ou seja, para a posição menos 1,5. Então ele sai do ponto zero e vai para a posição menos 1,5. Beleza. Aí ele retorna, ou seja, ele está retornando aqui e vai passar novamente pelo ponto zero. Ou seja, ele vai retornar e vai passar novamente pelo ponto zero, tá? Que é bem aqui. Beleza. Desse ponto zero, pessoal, ele vai até o ponto máximo 1,5, ou seja, ele vai sair daqui agora e vai até o ponto 1,5, aí ele vai lá até o ponto 1,5. E do 1,5 ele vai retornar novamente para a posição de equilíbrio aqui. Então, já foi uma oscilação, tá? Uma oscilação é quando ele sai do ponto de equilíbrio, faz uma voltazinha aqui entre a galera e retorna ao ponto de equilíbrio. Aí ele tem uma oscilação, né? Então, isso é uma oscilação. E ele faz uma oscilação, pessoal, em exatamente aqui, ó, que é o tempo, né? E aqui dá 0,8. Então, uma oscilação aqui, o período dele, né, para dar uma oscilação é 0,8, tá? Beleza. Então, a gente já pode eliminar várias alternativas aqui, né? Olha só o tanto de alternativa que a gente vai tirando aqui. E sobra apenas a letra A. E vê o seguinte, né? A frequência, ela é igual ao inverso do período. E ver que isso aqui daria mais ou menos 1 sobre 0,8, né? Que seria mais ou menos aqui 1 dividido por 8 vezes 10 a menos 1, que daria aí 1 dividido por 8, botar um zero aqui, vai zero aqui, que daria 1, né? Sobraria 2 aqui embaixo, acrescenta mais um zero, que iria por 2, né? Que daria 16, ia sobrar 4, né? Dessa galera toda aí, subtraindo, ia sobrar 4, bota o 0 e dá 5, né? Vezes 10 elevado a menos 1 ali embaixo, que inverte, né? Ficaria isso daqui vezes 10, que daria aqui 1,25, né? Então bate, né, pessoal? Que a gente teria aqui 0,1,25 aqui, ó, vezes 10, né? Porque inverte, se está negativo aqui embaixo, joga para cima positivo, aí vai ficar aqui mais 1. E a gente teria aqui 1,25, né? Tá? Então, período de oscilação para dar uma oscilação completa, né? E retornar ao ponto de equilíbrio que nesse ponto aqui, né? Vou botar em verde aqui, ó. É 0,8 segundos, tá? E a frequência, que ao invés do período, seria 1,25 Hz. Então, a alternativa correta, letra A, tá, pessoal? Vamos para mais uma questão, tá? E última. E aí a gente retoma em um outro vídeo mais resoluções de questões, tá?
ser uma questãozinha bacana aí. Nós temos o seguinte, ó, o gráfico a seguir apresenta a forma de uma corda em um determinado instante, por onde se propaga uma onda cuja velocidade de propagação é 12 centímetros por segundo. Aí o comprimento de onda, a frequência e a amplitude da onda valem respectivamente. Aí nós temos o seguinte, vamos determinar aí primeiro o comprimento de onda, né? Mas como é que eu posso fazer isso? Bom, está sendo dado aqui, pessoal, ó, a onda, né? E nós sabemos que o comprimento de onda lambda é essa distância aqui, né? É essa distância aqui. Então, como cada pedacinho vale 1 centímetro, eu só vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o comprimento de onda lambda aqui vale 12 centímetros, tá? Então, a gente já pode cortar a letra C e a letra D aqui, ok? Beleza. Agora, para determinar a frequência, nota que foi dado velocidade com esse comprimento de onda. Eu sei que a velocidade de propagação de uma onda, né? Deixa eu botar em outra caneta aqui. Ela é igual a lambda f, né? De modo que eu posso descobrir a frequência simplesmente aqui, ó, pegando esse lambda, passando, dividindo, a gente vai ter a velocidade aqui sobre lambda, né? E a velocidade de propagação é 12 centímetros por segundo. E nós temos que o comprimento de onda é 12 centímetros aqui também, ó. Tá? O que é que vai acontecer? Eu tenho aqui que a frequência, né? Ela vai ser aqui, pessoal, 1, né? Hertz. Ok? Então, nós temos aí que a frequência vai ser isso aqui, tá? Beleza, o que é que eu posso fazer agora? Bom, agora a gente quer amplitude, né? Mas eu sei que a amplitude, pessoal, é esse tamanho aqui, ó. Opa, deixa eu botar outra canetinha aqui. A amplitude é o ponto máximo, né? Então, se aqui é o ponto de equilíbrio, nós temos que a amplitude aqui vale 2 centímetros, tá? Então, a amplitude A é igual a 2 centímetros, tá? Que é esse tamanho aqui, né? Então, essa oscilação aqui, ela vai ficar entre mais 2 centímetros e esse ponto aqui que é menos 2 centímetros, né? Então, finalizada aí a nossa questão, tá? Então, é 12, 1 e 2 centímetros, né? Alternativa correta, letra A. Então, dê seu like aí, pessoal, compartilha, comenta e até a próxima.